Boa noite. Boa noite. Por maioria, STF decide abrir ação penal contra o deputado Eduardo Cunha. A repercussão foi imediata no plenário da Câmara dos Deputados. Empreiteiro Léo Pinheiro, da OAS, próximo de Lula, decide fazer delação premiada. Justiça da França condena o deputado Paulo Maluf a 3 anos de prisão. Dilma assina acordo com a Samarco para a recuperação do Rio Doce atingido pela tragédia em Mariana. Banco Central mantém a taxa básica de juros. O Supremo Tribunal Federal decidiu aceitar denúncia contra o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB. Com isso, ele se torna réu na Operação Lava Jato. A votação será encerrada amanhã, mas o resultado já está garantido pela maioria dos 6 votos obtidos hoje de um total de 11. Os ministros aceitaram a denúncia do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que acusa Cunha de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Segundo Janot, o deputado recebeu entre 2006 e 2012 ao menos 5 milhões de dólares em propina para viabilizar a compra de 2 navios sonda pela Petrobras. No início da sessão, Janot disse que a denúncia está baseada em provas e não somente em delações premiadas. Quero reafirmar que essa denúncia não se assenta exclusivamente nos depoimentos das colaborações premiadas que foram realizadas, mas em farta prova que delas resultou. O advogado de Cunha, o ex-procurador-geral da República, Antônio Fernando Souza, disse que o Ministério Público omitiu na denúncia dados favoráveis ao deputado e que não há documento que prove o pagamento de propina. Eduardo Cunha, na época da prática dos crimes de corrupção descritos na denúncia, não conhecia Fernando Soares, isso ele mesmo diz, não conhecia Júlio Camargo, o próprio Júlio diz, e Nestor Severo. Mas, a despeito da comprovada impossibilidade material da sua participação, a denúncia aponta-o como coautor dos crimes. Não há dúvida, portanto, que com relação aos fatos de 2006 e 2007, não há nenhuma participação do Eduardo Cunha. Então, não há nada que dê suporte a essa afirmação, porque a denúncia se refere a 2006. O ministro relator, Teori Zavascki, aceitou parte da denúncia que atinge também a ex-deputada Solange Almeida, hoje prefeita do município fluminense de Rio Bonito. Zavascki considerou que não há indícios de participação de Cunha e Solange nos crimes apontados durante a fase de contratação dos navios e acerto de propinas. Para o ministro, o deputado só participou em um segundo momento, quando houve pressão para que o lobista de empreiteira, Júlio Camargo, retomasse os pagamentos de propina. Pela análise dos elementos escolhidos, é possível concluir apenas pela existência de indícios da prática de crimes de corrupção ativa, passiva e lavagem de dinheiro com a participação de Nestor Severo, Fernando Soares e Júlio Camargo. O voto de Zavascki foi seguido pelos ministros Carmen Lúcia, Roberto Barroso, Edson Fachin, Marco Aurélio e Rosa Weber. Cunha e Solange se tornam os primeiros réus da Operação Lava Jato com foro privilegiado. Ontem, Cunha sofreu outra derrota, mas na Câmara dos Deputados. Mesmo após diversas manobras, o Conselho de Ética instaurou o processo que pode levar à cassação do deputado. A decisão do STF repercutiu no plenário da Câmara dos Deputados. O líder do PPS, Rubens Bueno, defendeu a renúncia de Eduardo Cunha. Enquanto estamos aqui a pedir a sua renúncia, para que a Câmara possa aliviadamente respirar e fazer com que o processo interno possa seguir democraticamente, de acordo com o regimento, de acordo com a proporcionalidade das bancadas dos seus partidos, nós não podemos mais ficar à mercê de uma decisão como esta e continuar aqui olhando como se nada tivesse acontecido. Para o deputado Chico Alencar do PSOL, a permanência de Cunha no comando da casa é uma vergonha. Eduardo Cunha não nos representa, não pode presidir a Câmara dos Deputados e agora, com mais força ainda, vai se tornar réu de uma ação penal no Supremo Tribunal Federal. Presidir a Câmara dos Deputados nessas condições é uma vergonha para a República Brasileira, para o Parlamento brasileiro.
Presidindo a sessão e criticado pelos colegas, Eduardo Cunha apenas aguardava que os parlamentares acabassem de falar. Ele ignorava as críticas e seguia com as votações. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, reiterou que permanecerá no cargo mesmo com a decisão do STF. Cunha ressaltou que já foi réu em 2013 em outro processo e acabou absolvido por unanimidade um ano depois. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Como previsto, o Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento da denúncia da Procuradoria da República contra Eduardo Cunha. A sessão foi interrompida antes do término do julgamento, mas já se formou uma maioria de 6 votos a favor do recebimento da denúncia. Significa dizer que essa denúncia agora vira uma ação penal e que Eduardo Cunha será réu. O próprio deputado já esperava por esse desfecho. Também Dilma Rousseff e seus operadores políticos achavam que Eduardo Cunha viraria réu no Supremo Tribunal Federal. As opiniões de Eduardo Cunha e de Dilma coincidem também em relação ao que deve acontecer agora, depois do julgamento. Eduardo Cunha diz que nada nem ninguém o fará deixar a presidência da Câmara. E Dilma Rousseff, por razões diferentes, também acha que o melhor é que Eduardo Cunha permaneça no comando da Câmara. Para o Palácio do Planalto, um Eduardo Cunha mais enfraquecido à frente da presidência da Câmara ajudará a sepultar mais rapidamente o pedido de impeachment, que continua pendente de votação. Pesquisa Datafolha informou que 78% dos brasileiros querem que o mandato de Eduardo Cunha seja cassado. Mas o Palácio do Planalto pensa diferente. Se o suspeito é conveniente aos planos políticos do governo, que o suspeito presida a Câmara. Fica entendido que o cinismo também é uma forma de patriotismo. Boa noite. O ex-tesoureiro do PT, João Vaccari Neto, permaneceu em silêncio durante o interrogatório sobre o triplex em Guarujá. O Ministério Público de São Paulo investiga se o apartamento pertence ao ex-presidente Lula. Ele nega. Vaccari foi presidente da Bancop entre 2005 e 2010. A cooperativa dos bancários faliu durante a gestão dele e algumas obras foram assumidas pela construtora OAS. O ex-tesoureiro do PT está preso em Curitiba desde abril do ano passado. Na Operação Lava Jato, ele foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O ex-presidente e sócio da empreiteira OAS, Léo Pinheiro, decidiu fazer delação premiada na Operação Lava Jato. Pinheiro era um dos empreiteiros mais próximos ao ex-presidente Lula. Outros executivos da empreiteira também devem participar do acordo que estaria sendo fechado pela Procuradoria-Geral da República. Pinheiro deverá falar sobre as reformas no triplex em Guarujá e em parte das obras do sítio em Atibaia que envolvem Lula. O empreiteiro já foi condenado pelo juiz Sérgio Moro a mais de 16 anos de prisão e recorre em liberdade. Se a condenação for confirmada em segunda instância, ele pode ser preso ou ainda ser beneficiado com o acordo de delação premiada. O Tribunal de Contas da União decidiu prorrogar por mais um ano o bloqueio de bens do ex-presidente da Petrobras, Sérgio Gabrielli, e dos ex-diretores Nestor Cerveró e Paulo Roberto Costa. Os 3 e mais 7 pessoas que também continuam com os bens bloqueados são apontados como possíveis responsáveis pelo prejuízo da Petrobras na compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos. O TCU entende que o negócio realizado em 2006 causou um rombo de 792 milhões de dólares aos cofres da estatal. E a Justiça da França condena o deputado federal Paulo Maluf, do Partido Progressista, a 3 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. A sentença afirma que os valores foram desviados quando Maluf era prefeito de São Paulo e cita as obras da Avenida Água Espraiada, atual jornalista Roberto Marinho, e do túnel Ayrton Senna. A condenação na França se baseou em provas fornecidas pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público Estadual de São Paulo. Junto com Maluf, foram condenados o filho, Flávio Maluf, e a mulher, Silvia Maluf. A Justiça francesa também confiscou 1.800.000 euros em contas em nome da família Maluf. Além disso, os 3 deverão pagar multas que somam 500.000 euros. Maluf só poderá ser preso se for condenado pelos mesmos crimes no Brasil ou se for detido por forças internacionais de segurança, como a Interpol.
No Brasil, ele é alvo de 2 inquéritos no Supremo Tribunal Federal, acusado de corrupção passiva e crimes contra o sistema financeiro. A suspeita é que o prejuízo aos cofres públicos tenha sido de US$1 bilhão. As ações correm em segredo de justiça. Em nota, a defesa de Maluf afirma que a decisão não é definitiva e aguarda julgamento na Corte de Apelação Francesa. Ainda segundo a nota, todos os valores envolvidos no processo têm origem lícita, foram declarados às autoridades brasileiras e os respectivos impostos foram pagos. A presidente Dilma Rousseff, a empresa Samarco e os governos de Minas Gerais e do Espírito Santo assinaram um acordo para a recuperação do Rio Doce, atingido pela tragédia na barragem de Mariana. O acordo prevê a criação de um fundo de R$20 bilhões. Além da presidente, acompanharam a assinatura do acordo os governadores de Minas Gerais, Fernando Pimentel, e do Espírito Santo, Paulo Hartung, além dos presidentes da Samarco, da Vale e da BHP. Pelo texto, o dinheiro será investido nos próximos 15 anos. A previsão é de que até 2018 a Samarco pague R$4 bilhões e 400 milhões para compensar os prejuízos do maior desastre ambiental da história do país. A barragem, que ficava próxima a Mariana, se rompeu em novembro do ano passado, deixando 17 mortos, 2 desaparecidos, centenas de desabrigados e um rastro de destruição. A tragédia prejudicou o abastecimento de água em diversos municípios e contaminou o Rio Doce. Em seu discurso, a presidente usou o acordo para cobrar consenso em relação à crise econômica. Esse acordo é uma demonstração de que, quando todos querem, é possível superar crises e vencer grandes desafios. A sociedade brasileira poderá olhar para Mariana, para Minas e para o Espírito Santo e indagar se eles conseguiram, em 4 meses, construir uma solução consensual, por que não se faz o mesmo com a crise econômica que afeta o país? Pela 5ª vez seguida, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, manteve a taxa básica de juros em 14,25% ao ano. Este é o maior patamar em quase uma década. A intenção do Banco Central é controlar o crédito e o consumo e assim segurar a inflação, que mostrou resistência no ano passado e no início de 2016. Por outro lado, os juros altos prejudicam o nível da atividade da economia brasileira e também a geração de empregos. Preocupados com acidentes e cansados de aguardar por uma solução da Prefeitura, moradores do Jardim Guarani, na Zona Norte, construíram por conta própria 8 lombadas em 2 ruas do bairro. Impossível passar pelo bairro e não notá-las. As lombadas foram instaladas pelos próprios moradores do Jardim Guarani, na Zona Norte de São Paulo. Obstáculos que estão fora do padrão de altura e exigem atenção redobrada. Ruim para os motoristas, mas um alívio para quem vive por aqui. A medida foi tomada como forma de protesto, depois que pessoas foram atropeladas, inclusive com o registro de uma morte. A sogra do meu irmão morreu atropelada por uma moto. 8 lombadas como esta foram construídas pelos moradores em 2 ruas aqui do bairro, mas esta prática é considerada ilegal. Para a instalação de ondulações e sonorizadores, é preciso a expressa autorização da autoridade de trânsito responsável pela via, segundo o CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito. Mas, segundo os moradores, várias solicitações foram feitas à CET e sem resposta. Se o poder público não faz, a comunidade está se organizando, porque não tem jeito. Pedido é feito, os caras não atendem. O que não pode, as pessoas continuar morrendo, vidas aí indo embora, por conta do trânsito assassino que tem em São Paulo. As lombadas ficam nas ruas Itambé do Mato Dentro e José da Silva Ramos, uma das mais movimentadas do bairro. E foram feitas de ferro e concreto. Custaram cerca de R$1.000. O valor foi dividido entre alguns moradores, como o comerciante José Raimundo. Tem muitos que não gostou porque a lombada ficou um pouco alta, entendeu? Aí de repente encosta embaixo dos carros, dá uma arranhada nos carros. Mas nós não fizemos no intuito de prejudicar os carros, não. Já deu resultado? Vocês já perceberam nessas semanas aí um resultado? Graças a Deus, por enquanto aqui em cima deu uma melhoradinha. Em nota, a Companhia de Engenharia de Tráfego informou que os obstáculos irregulares serão removidos para a implantação de novas lombadas, que vão seguir os critérios estabelecidos pelo CONTRAN. O projeto deve ser concluído em 20 dias.
Em Guarulhos, Justiça libera o Uber. Insatisfeito, o Sindicato dos Taxistas da cidade diz que irá recorrer. Alexandre está sempre viajando a trabalho. Para ir e voltar do aeroporto, não pega mais táxi. Diz que prefere o Uber porque é mais barato. Para mim é um absurdo, assim, pagar R$150 para voltar para o centro de São Paulo. Quanto você paga no Uber? 50. Um terço do preço. É, mais ou menos isso. É que a tarifa do Uber não tem a chamada taxa de retorno, que acrescenta ao preço 50% do valor da corrida e que pode ser cobrada pelos táxis quando o destino é em outra cidade. Pela regra, só taxistas de uma única cooperativa têm autorização para atender os passageiros no aeroporto. Eles reclamam que o movimento caiu por causa da disputa com os motoristas do aplicativo. Você fica no terminal meia hora que você fica, você vê vários carros da Uber carregando, descarregando. Chega, descarrega e sai carregado. Quer dizer, a gente fica esperando aí, fica horas e horas aí, às vezes, sem sair, sem pegar uma corrida. Concorrência que deve ficar ainda mais explícita depois que a Justiça negou o pedido do Sindicato dos Taxistas Autônomos de Guarulhos para proibir o Uber de atuar na cidade. É um retrocesso dizer que qualquer carro particular possa fazer esse serviço. É a mesma coisa que eu pegar um ônibus particular e sair transportando passageiro. Isso é proibido. O juiz alega que, como não existe uma lei municipal que impeça essa nova modalidade de serviço, ela não pode ser proibida. Vale, então, nesse caso, escreveu o juiz, a livre iniciativa, a livre concorrência e a liberdade de profissão. A decisão recomenda ainda que o serviço seja regulamentado. O Sindicato dos Taxistas de Guarulhos informou que vai recorrer. Muito errado, né? Porque a nossa categoria, nós temos impostos, nós temos muitas coisas a pagar, né? E eles entram agora, fazem o que quer, como se diz o ditado, né? Entra por trás e quer sentar na janela, né? Não deixa de ter o seu lado bom e ruim também. Eu sei que os profissionais do lado do táxi também têm a sua razão, mas enfim, para nós que usamos até agora tem sido muito bom. Uma pesquisa da Fiocruz identificou a presença do vírus Zika na saliva do mosquito Culex, mais conhecido como pernilongo. Segundo Constância Aires, pesquisadora que conduziu os estudos em laboratório, os resultados são preliminares, mas há uma grande possibilidade de que a transmissão do Zika possa ocorrer pelo pernilongo. Segundo a pesquisadora, serão necessários de 6 a 8 meses para a pesquisa chegar a uma conclusão. Ela disse ainda que a suspeita de que o Aedes aegypti poderia não ser o vetor exclusivo da disseminação do Zika vírus partiu do fato de que o vírus se espalhou com muita rapidez. De acordo com ela, países como Cabo Verde, há o relato de 4.000 casos em apenas um mês. Além disso, houve uma epidemia de Zika na Micronésia, onde a presença do Aedes aegypti é muito rara. Cuba registrou o primeiro caso importado de Zika vírus e reforça o controle de saúde nos aeroportos. A TV estatal anunciou que o primeiro caso importado é de uma médica venezuelana de 28 anos, que chegou à ilha em 21 de fevereiro para um curso de pós-graduação. O marido e o cunhado contraíram a doença na Venezuela. Ela está internada e o estado de saúde não é grave. As autoridades reforçaram controle em aeroportos e portos cubanos para viajantes das Américas e de Angola, onde foi detectado um surto de febre amarela. Na semana passada, o presidente Raul Castro ordenou a mobilização de cerca de 9.000 soldados para intensificar a campanha contra o mosquito Aedes aegypti. E agora a previsão do tempo para amanhã com Mariana Armentano. Não vai dar para sair de casa sem o guarda-chuva nessa quinta-feira. Isso porque áreas de instabilidade somadas a um sistema de baixa pressão que está no mar e o ar quente e úmido que predomina pelo Brasil organizam nuvens de chuva por todo o estado de São Paulo. Com isso, o tempo deve ficar mais instável, com chuva a qualquer hora, podendo ser forte em vários momentos do dia, principalmente aqui na faixa leste, o que inclui o litoral e a capital. No interior, o predomínio ainda é de nuvens, mas pode chover a qualquer hora e o tempo fica bem abafado. Faz até 28 graus amanhã em Marília, 32 graus em Votuporanga, faz 32 graus também na cidade de Ribeirão Preto e aqui na região metropolitana as temperaturas devem ficar bem amenas. Vamos ver?
Nessa madrugada aqui na capital, os termômetros devem chegar à marca dos 18 graus. E amanhã à tarde a máxima vai até os 26. Na sexta-feira, o sol aparece um pouquinho mais e a máxima sobe para os 27 graus. E no sábado, volta a fazer calor, com termômetros na marca dos 29 graus durante o dia. A seguir, vice-presidente do Facebook para a América Latina vai responder em liberdade processo no Brasil. E ainda, o Conselho de Segurança da ONU endurece sanções à Coreia do Norte. Qual Casper você é? A minha Casper é informação. A minha Casper é organização. A minha Casper é criação. A minha Casper é luz, câmera, ação. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. Hoje no Todo Seu. Vamos conferir o samba da cantora Tereza Cristina. Zé Armando Vanucci fica de olho na TV. Aí eu ainda bato um papo com um casal maravilhoso. O ex-tenista Fernando Meligeni e a atriz Carol Rubner. Gente linda. Pode vir, tô aqui esperando você. Todo Seu. Hoje, 10h30 da noite. O Conselho de Segurança da ONU aprova por unanimidade uma nova série de sanções contra a Coreia do Norte. São as medidas mais duras contra o regime de Pyongyang em 20 anos. As sanções foram adotadas por causa dos testes nucleares e balísticos realizados pela Coreia do Norte em janeiro. A resolução foi apresentada pelos Estados Unidos e adotada por todos os 15 países do Conselho de Segurança, inclusive a China, o único aliado de Pyongyang. Pela primeira vez, os países membros da ONU devem inspecionar todas as mercadorias com destino ou origem na Coreia do Norte. A resolução também impõe novas sanções financeiras contra bancos e indivíduos e impede a escala em qualquer porto de navios que podem transportar bens proibidos. E ainda aplica mais restrições às exportações norte-coreanas para limitar a capacidade do regime de financiar seus programas militares. Foi solto o vice-presidente do Facebook para a América Latina. Ele estava no Centro de Detenção Provisória de Pinheiros. A defesa de Diego Jorge Dzodan conseguiu um habeas corpus e o executivo vai responder ao processo em liberdade. O argentino foi detido ontem pela Polícia Federal por ordem da Justiça de Sergipe. A prisão aconteceu porque o aplicativo WhatsApp, que pertence ao Facebook, não forneceu informações de mensagens de usuários solicitadas para uma investigação sobre tráfico de drogas do Estado. O WhatsApp informou que respeita a justiça e que cooperou no que pôde, mas disse que não armazena as mensagens dos usuários, então não tem informações solicitadas pela justiça. Nos Estados Unidos, o republicano Donald Trump e a democrata Hillary Clinton vencem as primárias em 7 estados e ganham terreno para a indicação a candidatos presidenciais. Os principais adversários republicanos prometem continuar na disputa. A superterça fortaleceu Hillary Clinton. Ela recebeu o apoio dos eleitores de 6 estados do Sul, além de Massachusetts, onde era esperada a vitória de Bernie Sanders, que só conseguiu vencer em 4 estados, incluindo Vermont, o reduto político dele. O magnata republicano Donald Trump ganhou em 5 estados conservadores do Sul e também nos considerados moderados, Massachusetts e Vermont. O senador Ted Cruz venceu em 3 estados, incluindo sua base, o Texas. E Marco Rubio, senador da Flórida, conseguiu a primeira vitória em Minnesota. Mas a disputa pelos delegados que vão escolher os candidatos dos 2 partidos ainda está longe da definição. 35 estados ainda vão realizar as primárias. As convenções partidárias acontecem em julho e as eleições presidenciais serão no dia 8 de novembro. Depois da volta às lojas dos discos de vinil, o antigo formato de registro musical também retorna ao mercado brasileiro. Considerada por muitos ultrapassada, a fita cassete renasce em grande estilo. Em São Paulo, o estúdio de gravação já mergulhou nessa onda nostálgica. Uma letra e um número que rebobinam o tempo.
cassete, uma fita de gravação que muita gente da nova geração mal conhece. Faço nem ideia. Nostalgia, né? Pois os donos deste estúdio de gravação tiveram uma surpresa quando decidiram entrar nessa onda saudosista. Eles compraram uma máquina de duplicação de fitas cassete e fizeram um vídeo para mostrar a novidade nas redes sociais. Mas eles não imaginavam que ao abrir essa porta e comprar uma máquina analógica de copiar cassete, eles fossem causar um alvoroço digital. É que não só o vídeo deles na internet teve milhares de visualizações, como também eles descobriram um movimento crescente de pessoas pedindo a volta dessas pequenas aqui. Foi um tiro certo, porque em 2 semanas a gente postou esse vídeo, né? Assim que as máquinas chegaram, em 2 semanas lotou nossa caixa de e-mail de pedidos. E a gente viu essa lacuna no mercado. A princípio é um saudosismo. Muitas pessoas não tiveram contato com o áudio analógico, né? O pessoal da nova geração já cresceu escutando tudo em CD. E a partir do momento que começou a ouvir, notou que tem uma sonoridade diferente. O futuro para esse músico tá no cassete. A banda dele decidiu gravar algumas músicas em fita para recuperar aquele conceito antigo de mixtape a fim de divulgar o trabalho. Mas segundo ele, a sensação foi tanta que todas as 50 fitas que a banda gravou foram vendidas em 10 minutos. Por isso que os próximos projetos saem também nesse formato. Existem as pessoas que vivenciaram a cassete nos anos 90, que foi muito presente na vida de todo jovem, né? De gravar a música do rádio, de copiar uma para outra, de dar de presente, né? E eu acho que hoje a juventude também sente a necessidade de vivenciar uma coisa que não viveu. Esse movimento é igualmente forte lá fora. Em Hollywood, por exemplo, o sucesso Guardiões da Galáxia trouxe o antigo Walkman de volta. E a produtora do filme lançou a trilha sonora em cassete. Take those headphones off right now! Ou seja, um motivo a mais para o Fernando ficar de ouvidos atentos à antiga moda que retorna. Para muitas pessoas é mais agradável ouvir o som analógico. É um artefato bonito, né? A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fica agora com o Ronivon no Todo Seu. Uma ótima noite para você. A gente se vê amanhã. Até lá. Confira a preparação de um drink molecular em Mundo à Mesa. Logo mais, 11h30 da noite. Assista agora. Todo Seu.